Então vamos dar início aqui. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Kelvin e eu estou realizando esse trabalho juntamente com o Bruno de Oliveira. O tema que nós escolhemos para esse trabalho foi o pacote Ggali. Já vi também algumas pessoas utilizando o termo GGALI. Mas enfim, os gráficos que podem ser desenhados, que podem ser executados através do ggplot, basicamente eles têm algumas limitações um tanto quanto problemáticas na hora de executar. Não é que você não consiga desenvolver, é que dependendo do nível de complexidade se torna uma coisa um pouco inviável. O que é o Ggali? O Ggali ele surgiu como uma extensão para o pacote ggplot 2. Vamos ver. O pacote Ggali estende o pacote ggplot 2, reduzindo a complexidade das combinações dos geões e transformações. Então, para a gente ter uma visão bem entendida do pacote Ggali, é interessante que a gente tenha uma visão geral do que é o ggplot, visto que um é uma extensão, uma complementação do outro. Então, o ggplot nada mais é do que um sistema para geração de gráficos, onde a gente pode passar um banco de dados e alguns parâmetros estéticos e, diante disso a gente começa a implementar ou a atribuir algumas camadas que vão definir como que vai ficar esse gráfico no final disso. Então a gente colocou aqui um exemplo de uma criação de um ggplot, entra com a função ggplot e aí entra com os dados. Então, nesse caso a gente utilizou aqui o MPG, que é um pacote de dados disponível já nesse pacote. E aí você pode observar, a gente vem atribuindo as camadas aqui do GeoPoint, e dentro dessas camadas a gente pode atribuir outras características através desses parâmetros que a gente pode definir. Os parâmetros estéticos, por exemplo, com o AES, onde a gente pode definir quem vai ser o meu eixo X e quem vai ser o meu eixo Y. Nesse caso, nós estamos colorindo, categorizando esses dados de forma através das cores e utilizando como fator a classe desse banco de dados. Aqui a gente pode ver como isso acontece dentro de um outro dado que nós utilizamos, o dados Covid-19, que é um dado mais atual, é um dado mais específico, que está muito na alta agora. A gente gostou e gostaria de entender como que ele funciona, como que isso está sendo tratado. Então, mais uma vez, nós utilizamos aqui a função ggplot, passamos dentro dele o banco de dados que vai ser trabalhado, e aí a gente inicia, né? A parte estética, a gente define quem que é o eixo X, quem que é o eixo Y, a gente pode fazer uma coloração, nesse caso aqui, por região, e após isso a gente começa a fazer atribuições de camadas, e nesse caso a gente fez uma atribuição de pontos. GeoPoint
aqui o tipo, né, de ponto que ele vai estar utilizando e o tamanho desse ponto. Aqui mais algumas configurações e, bom, ao final nós temos esse gráfico que a gente consegue ter uma observação melhor do que está acontecendo, tá bom? Então, isso tudo aqui é para a gente poder ilustrar, para a gente poder entender como é que funciona o ggplot. A gente pode também utilizar o ggplot para, nesse caso aqui, usar ele para gerar um boxplot. A gente não precisa gerar só um gráfico de pontos, um gráfico de dispersão. A gente pode estar utilizando um gráfico de boxplot, a gente pode estar usando gráfico de barras, enfim, tudo bem. Então aqui nesse caso nós geramos, né, esses gráficos através do ggplot. Mas perceba, em algum momento vamos precisar de muitas camadas para poder gerar algum tipo de gráfico e essa quantidade de camadas, quando ela começa a crescer, quando ela tende a ficar muito grande, quando eu tendo a ter um número muito grande de parâmetros dentro dessas camadas, isso começa a ficar um pouco mais complicado. E aí é que surgiu essa extensão, né, chamada ggali, para facilitar um pouco a vida, né, de nós programadores e analistas, a fim de trazer um código mais limpo e mais rápido também de ser executado, tá bom? Então, basicamente é isso. Podemos agora dar então continuidade e explorar o que tem de interessante nesse pacote. E aí, assim, a gente expande, né, o nosso leque de ferramentas disponíveis para análise do banco de dados, tá bom? A instalação dele é como qualquer outro pacote, né? Você vai dar um install.pkg e vai chamar ele, entre aspas, com a observação de que os dois G eles são em maiúsculos, tá? Tá bom, dentro desse pacote nós temos muitas, mas muitas funções mesmo. E não teria condição da gente nem mesmo trazer um resumo de todas essas funções, porque isso ficaria inviável. Então a gente acabou trazendo, dentro da nossa limitação de tempo e de espaço para o desenvolvimento do trabalho, algumas funções que nós consideramos que seriam bastante interessantes, que trariam resultados muito legais. Uma dessas funções que nós encontramos foi essa aqui, o ggpairs. Essa função ela traz uma matriz de plotagem em pares de dados multivariados. Por default, ela já faz duas comparações de cada par dessas colunas, e aí ela vai exibir, né, a densidade da respectiva variável naquela diagonal. E aí, dentro dessa função, também existem muitos recursos ocultos, muitas configurações que a gente pode estar utilizando. E bom, eu trouxe aqui essa opção columns para a gente poder exemplificar isso. E a gente utiliza isso quando a gente quer criar um subconjunto com algumas colunas. Então, por exemplo, eu tenho 10 colunas e dentre essas 10 colunas, só a coluna 4 e a coluna 7 são interessantes para eu fazer a análise que eu preciso fazer. Então, nesse caso, eu utilizo a função ggpairs, informo aqui quem que é o meu banco de dados e passo esse parâmetro columns igual, definindo aqui a coluna 4 até a 7,
E aí ele traz os resultados, né, como eu já havia dito antes, dessa matriz de plotagem de pares de dados dentro das colunas que eu defini aqui embaixo. A gente pode brincar com isso um pouco mais, a gente pode trazer dentro dessa mesma função algumas especificações, por exemplo, estéticas. Nesse caso aqui a gente está apenas colorindo por região. E, enfim, basicamente tudo que você consegue fazer dentro do ggplot como parte estética, você consegue trazer aqui dentro do ggps, porque ele é uma função que reside dentro do ggali, que é, por sua vez, uma extensão do ggplot2, tá bom? Aqui mais algumas opções de configuração que nós podemos estar configurando dentro dele, tá bom? E aí ele gera alguns gráficos bem interessantes. Observe que nós não definimos aqui, deixa eu ver onde eu estava, tá bom. Aqui a gente recomenda uma leitura mais aprofundada dentro desse pacote, porque realmente o tempo que é disponibilizado para a gente fazer a apresentação desse pacote, ele acaba sendo curto, porque é um pacote muito complexo, ele tem muita informação, ele tem muitas funções. Eu ainda estou dentro da primeira função e dentro dessa função eu tenho muitos recursos, então, bom, realmente seria interessante uma leitura mais aprofundada dentro desse, não só dessa função, mas dentro desse pacote, tá bom? Tá, e dentro disso, nós também podemos querer construir uma matriz de correlação e correlograma. E isso fica um pouco mais simples, isso fica um pouco mais dinâmico dentro de utilização do pacote ggali. E aí, dentro disso, nós temos a função, ela não está escrita aqui, tá? Mas é a função ggcore. Dentro dessa função, nós temos alguns argumentos como o data, o method, o color matrix, o n-breaks, etc. Temos muitas parametrizações que a gente pode utilizar dentro dessa função ggcore. Aqui eu tenho que lembrar que os dados eles precisam ser do tipo data frame ou matriz e contendo apenas dados numéricos, tá? Uma outra observação interessante é que essa opção, esse parâmetro n-breaks, é recomendado que os valores para ele sejam entre 3 e 11, porque para valores acima disso, você tem uma visualização bem comprometida e aí pode ser que não seja suportado, tá bom? Aqui só alguns exemplos de como que isso funciona, né? Tá, aqui a gente aparece o nome da função, ggcore. Mais uma vez, a gente passa para ele quem que é o meu banco de dados. Nesse caso aqui, eu passei o banco de dados Covid-19 apenas nesse intervalo definido aqui, 4, 5, 6 e 7. Aqui, o método que vai ser utilizado é o everything e o person. E ele me gera esse gráfico. Mais abaixo nós temos uma representação de uma matriz de correlação para uma melhor visualização. Bom, o tempo do nosso trabalho está se esgotando, então eu vou agradecer por vocês terem assistido até aqui e muito obrigado, e não deixem de dar uma lida nesse material, porque realmente é
é um pacote muito interessante que tem coisas que realmente pode trazer bastante significado aí para a vida dos programadores e estatísticos, tá bom? Muito obrigado, então, um abraço, tchau, tchau.